Fala pessoal, e aí, beleza? Muito prazer, meu nome é Cleidiano e este é o canal Sem Prata. Vejo muitas pessoas entrando hoje no mercado financeiro, principalmente no mercado de ações, sem saber por onde começar, sem nenhum parâmetro para utilizar como filtro na hora de escolher suas ações. Mas eu também já fui assim. Para te ajudar, resolvi gravar este vídeo, onde irei ensinar 5 indicadores fundamentalistas para a escolha de ações. E como exemplo, nós vamos utilizar os indicadores fundamentalistas da empresa Sanepar. Sanepar é a Companhia de Saneamento do Paraná. Ela foi constituída em 23 de janeiro de 1963. E como a Sanepar ganha dinheiro? A Sanepar ganha dinheiro do seguinte modo: ela ganha com a exploração de serviços públicos e de sistemas privados de abastecimento de água. Ganha dinheiro com a coleta, remoção e destinação final dos efluentes e resíduos sólidos, domésticos e industriais e seus subprodutos de drenagem urbana. Ela ganha dinheiro com serviços relacionados à proteção do meio ambiente e aos recursos hídricos, produção, armazenamento, conservação e comercialização de energia gerada em suas unidades. Ela também ganha dinheiro com comercialização de serviços, produtos, benefícios e direitos que direta ou indiretamente decorre de seus ativos patrimoniais. Aqui nós temos alguns destaques do demonstrativo de resultado da Sanepar relativo ao primeiro trimestre de 2022. Temos aqui a margem EBITDA, onde teve uma redução de 0,3 pontos percentuais. Nós vimos aqui que a margem EBITDA em 2021 foi de 42,6 e no primeiro trimestre de 2022 foi 42,3, gerando aí uma redução de 0,3 pontos percentuais. O lucro líquido da Sanepar. O lucro líquido da Sanepar teve um aumento de 18,4% em relação ao primeiro trimestre de 2021, onde o primeiro trimestre de 2021 foi de 246,5 milhões e o primeiro tri de 2022 foi de 291,9 milhões, gerando aí um aumento de 18,4%. O próximo destaque aí é a dívida líquida sobre o EBITDA. A dívida líquida sobre o EBITDA teve um encolhimento de 0,1 ponto percentuais em relação ao ano de 2021, onde o primeiro tri de 2021 foi 1,4 e no primeiro tri de 2022 foi 1,3, ou seja, uma redução aí de 0,1 ponto percentuais. Próximo destaque aí foi a receita líquida da Sanepar. Ela teve um crescimento de 14,7% em relação a 2021. A receita líquida no primeiro tri de 2021 foi de 1,226 e a receita líquida do primeiro tri de 2022 foi de 1,406,8, ou seja, gerando um crescimento de receita líquida aí de 14,7. Primeiro indicador que vamos aprender. Primeiro indicador é o ROI, retorno sobre o patrimônio. E como se dá o cálculo do ROI? O ROI, ele pega o lucro líquido da empresa e divide pelo patrimônio líquido, chegando assim ao valor do ROI. Como a gente mede o ROI? O ROI, o ideal é que ele seja superior à taxa básica de juros. Exemplo, Selic está 13,25% ao ano. O ideal é que o valor do ROI de uma empresa seja de no mínimo de 13,25%, porque senão não compensaria você investir seu dinheiro numa renda variável que pode variar para mais ou para menos, se você pode ganhar 13,5% aplicando numa taxa Selic, numa LCI ou em qualquer outro rendimento de renda fixa. Então o ideal é que o ROI seja no mínimo igual à taxa básica de juros. Nós podemos ver aqui o ROI da Sanepar atual está 17,57 e ele tem uma média de 12,26. Próximo indicador é o indicador de liquidez corrente. É um indicador que mede a capacidade da empresa de quitar as suas dívidas num curto espaço de tempo, ou seja, dentro de um ano. E como se dá o indicador de liquidez corrente? Ele pega o ativo circulante, divide pelo passivo circulante. Assim a gente chega ao indicador de liquidez corrente. E como devemos interpretar a
liquidez corrente. Quando o resultado da divisão do ativo circulante pelo passivo circulante for maior que 1, indica que a empresa, o ativo da empresa, tem capacidade de pagar as suas dívidas dentro de um ano. Quando este resultante for menor do que 1, indica que o passivo da empresa é maior do que o ativo, indicando que a empresa não tem condições de pagar a sua dívida no curto prazo. E quando o indicador for igual a 1, quer dizer que o ativo da empresa e o passivo se encontram equilibrados. Podemos ver aqui na Sanepar que o indicador de liquidez corrente, ele atual, está em 1,94, enquanto o indicador médio de liquidez corrente 1,12. Terceiro indicador é a dívida bruta sobre o patrimônio líquido. Só lembrando, se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e compartilhe para que este vídeo possa chegar a mais pessoas. O indicador dívida bruta sobre o patrimônio líquido, ele indica o controle de endividamento da empresa. E como calculamos esse indicador? Esse indicador é baseado na divisão da dívida bruta da empresa sobre o patrimônio líquido. Dessa forma, nós conseguimos medir o controle de endividamento da empresa. E como nós vamos analisar? O ideal é que esse indicador seja menor que 50%. Podemos ver aqui na Sanepar que o indicador dívida bruta sobre o patrimônio líquido atual da empresa está em 0,58 e a média 0,51. Quarto indicador que vamos conhecer é o preço sobre o valor patrimonial. O preço sobre o valor patrimonial, ou famoso PVP, é um indicador que informa se a empresa está ou não barata. Ele pode ser obtido de que forma? Através do preço da ação dividido pelo valor patrimonial da companhia. E como nós vamos interpretar o preço sobre o valor patrimonial? Quando o resultado for abaixo de 1, sinaliza que a empresa está descontada. E quando o PVP está acima de 1, indica que a empresa está cara. Mas lembrando que esses indicadores não devem ser analisados de forma isolada. Nós temos sempre que lembrar que nós devemos analisar o conjunto de indicadores. Podemos observar o indicador atual de PL da Sanepar está em 0,67 e o indicador médio está em 1,9, ou seja, nós podemos ver aqui que é um desconto significativo. Não encare este conteúdo, essas informações, como indicação de compra ou venda de ativo, é somente para estudo e análise. O quinto indicador que vamos analisar é o preço sobre lucro, ou PL. Como se calcula o PL? Ele é feito pegando o preço da ação dividido pelo lucro por ação da empresa. Exemplo, se uma empresa custa 40 e o lucro por ação dela é 8, temos resultado de 5. Ou seja, então ela nos fornece a ideia de que em 5 anos o investidor terá o retorno do seu investimento. Desta forma, muitos investidores interpretam um PL alto como uma ação muito cara. No entanto, ela pode indicar que o mercado tem grande expectativa sobre a ação, ou seja, o mercado sinaliza que esta empresa é uma empresa boa ou tem grande chance dessa empresa crescer. Por outro lado, quando o PL está baixo, é um sinal de que a empresa ou ela está passando por alguma dificuldade ou é uma oportunidade, visto que o risco de mercado ele está assolando aquela empresa, mas as características da empresa, o risco intrínseco da empresa, ele não é afetado, somente o risco de mercado. E nós podemos ver aqui que o PL atual da Sanepar está em 4,46, quando a média é 7,55. Se você gostou deste conteúdo, não deixe de se inscrever no nosso canal, compartilhe, deixe o seu like, comenta aí o que você acha desse indicador, se ele vai te auxiliar na tomada de decisão e se você possui a Sanepar na sua carteira. No mais, eu agradeço, até breve e tchau!